Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se prepara para o concurso da Polícia Penal. Sou o professor Luiz Fernando e hoje vamos trabalhar com questões do REMP e indo direto ao ponto, deixa eu vir aqui com vocês fazer uma análise das questões. Questão de número 1, ela começa com a seguinte narrativa. Deixa eu pegar minha canetinha aqui e vamos fazer uma análise dela. De acordo com o regulamento e normas e procedimentos, chamado também como REMP, tem como objetivo regulamentar as atividades desenvolvidas no âmbito da SUAP e padronizar os procedimentos de qual área. Primeiro tópico que eu quero que vocês criem para o REMP. O objetivo central, a padronização. Todos os procedimentos que vão ser adotados serão adotados de forma igual em todas as unidades prisionais. Ademais, eu tenho que destacar para vocês que o objetivo central de atuação do REMP é nas unidades prisionais. Ou seja, eu tenho a segurança das unidades prisionais sendo classificada por todos os ditames, por todos os destaques existentes no REMP. E podem observar nas questões aí, ó, elas vão trazer contexto de exclusividade. Olha aqui, ó, exclusivamente nas áreas administrativas da Secretaria de Estado de Defesa Social. Tá errado. Eu vou falar que o REMP, ele também tem uma capacidade de vinculação à Secretaria de Estado e Defesa Social, mas não é exclusivo para essa secretaria. Junto a isso, eu vou observar que fala-se sobre as atividades de inteligência policial fora das unidades prisionais. E eu tenho um certo equívoco quando eu apresento para vocês essa classificação que o REMP ele é aplicado, que os procedimentos dele são dados fora das unidades prisionais, sendo que o REMP ele quer padronizar a rotina das unidades. Então, a letra B ela fica também consistente a partir do momento que eu tenho essa rotina, a partir do momento que eu tenho essa classificação sendo dada fora das unidades prisionais, sendo que essa rotina deve ser executada dentro das unidades. Na letra C, apenas da área de segurança externa. O REMP ele tem classificação de atuação na área de segurança interna e na área de segurança externa. Então tenham atenção e tenham cuidado quanto a esse conceito. Quando falarmos do REMP, eu tenho uma aplicabilidade em toda a área de segurança da unidade prisional, sendo esta alcançada pela área interna e também pela área externa. É importante que vocês guardem para a prova de vocês que as unidades elas necessitam de um contexto de segurança e também vigilância. E eu vou executar essa vigilância e essa segurança nos ambientes internos e nos ambientes externos. Não limita-se somente ao ambiente externo ou não limita-se somente ao ambiente interno. Quando falarmos sobre segurança e vigilância, vocês devem ter essa atenção, devem ter esse cuidado. Agora, na letra D, a letra D vai falar das áreas de atendimento ao preso e segurança da unidade prisional. Então, quando falarmos do contexto de segurança, a aplicação do REMP segue aquela ideia que a unidade prisional no todo, ela merece essa segurança. Então, a questão de número 1, resposta correta, letra D. Vamos para a questão de número 2. E a questão de número 2, ela nos vem com a seguinte narrativa. Conforme o REMP, a Subsecretaria de Administração Prisional é subordinada a qual órgão? Senhores, eu peço a vocês muito cuidado, eu peço a vocês muita atenção. Por quê? Já ouvi classificação que o REMP seria, ou que a Subsecretaria de Administração Prisional seria, em todos os casos, subordinados à Secretaria de Segurança Pública e de Estado e Justiça. Porém, vocês devem ter muita atenção daquilo que consta no REMP. Vocês podem pegar o artigo 2º do REMP e vocês vão visualizar que no REMP, expressamente destacado, vai falar que ele vincula-se à Secretaria de Estado de Defesa Social. Então, para a sua prova, é importante vocês entenderem que a Subsecretaria de Administração Prisional, ela é vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social. Para a prova, para aquilo que vai cair na sua prova, guarde a seguinte informação. Eu tenho a Subsecretaria de Administração Prisional vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social. Não pode, não é vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado e da Justiça. Se você marcar isso em uma questão, você vai
aplicar ou você vai ter uma questão totalmente incorreta. Guardem a previsibilidade daquilo que consta no artigo 2º do REMP. A letra C falando que a subsecretaria ela fica vinculada, ela terá uma vinculação direta à Secretaria de Estado e de Defesa Social. Destacada tal informação, vamos para a questão de número 3, e ela nos traz uma classificação sobre o Seresp. Aqui vamos falar sobre as estruturas das unidades prisionais. Então tá aqui, ó. Vamos para a questão de número 3 e ela nos traz a narrativa. Segundo o REMP, qual é a definição correta para o Seresp? Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. Então, Centro de Remanejamento para o Sistema Prisional. Tá aqui, letra A. Unidades próprias para o preso provisório aguardar seu devido julgamento. Letra B. Unidades próprias para custódia de presos que serão remanejados para outras unidades prisionais. Senhores, o Seresp, ele sempre será o hotel do preso. Então, esse remanejamento aqui, ele quer classificar para vocês que o preso, ele ficará em uma estada, ou momentaneamente. A classificação de estada é a mesma ideia de manutenção momentânea do indivíduo naquela unidade prisional. Todos aqueles que são enviados para o Seresp, eles são enviados para o Seresp para que eles possam ficar naquele local momentaneamente, provisoriamente. Então é um centro de remanejamento para que o IPL, seja ele quem for, ele encontre um local apropriado, que ele venha cumprir a pena naquele local que é classificado como local apropriado de cumprimento de pena. Então, o Centro de Remanejamento, classificado também como Seresp, ele é uma unidade própria para custodiar os presos que serão remanejados para outras unidades prisionais. Então, esse Seresp, classificado como unidade própria de remanejamento. Destacado isso, vamos para as nossas outras questões. E aqui eu tenho a questão de número 4, que ela nos traz a seguinte classificação. Os presídios, conforme o REMP, são destinados principalmente a presos provisórios, mas também podem acolher condenados em qual situação. Então deixa eu fazer uma classificação importante para vocês. Todas as vezes que visualizarmos o presídio, vocês têm que lembrar que o PR, ele quer puxar a palavra provisório. Então o PR de presídio puxa a palavra provisório, certo? Além disso, eu tenho que entender que, excepcionalmente, o REMP ele vai trazer a possibilidade que o IPL ele possa ir para o presídio quando condenado, se porventura ele estiver aguardando liberação de vagas em estabelecimentos adequados. Então, vamos supor, o indivíduo ele foi condenado, ele tem uma condenação em seu desfavor e ele necessita de ser enviado para ou complexo penitenciário ou penitenciária. Porém, não existe vaga momentaneamente naquele complexo penitenciário ou naquela penitenciária. Eu posso enviá-lo para um presídio para que lá ele aguarde vaga em tempo adequado? Pode, sem problema algum. Então ele é enviado, olha, o condenado sendo enviado para um presídio, mas ali ele vai ficar momentaneamente. Ali ele vai ficar até que ele possa encontrar vaga em local adequado. Dito isso, então vocês deveriam observar que esse condenado ele só vai para o presídio para ficar na condição até a liberação de vaga em estabelecimento adequado, em estabelecimento que seja próprio para ele. Vamos para a questão de número 5, e a questão de número 5 ela nos traz a seguinte narrativa. Qual tipo de unidade prisional é própria para custodiar presos condenados no regime fechado ou semiaberto? Tenham atenção, porque o REMP ele vai trazer uma excepcionalidade. Ele vai trazer um conceito diferente da LEP e também da NEP, de todas as demais legislações. Por quê? O REMP ele vai explicar para vocês que a
penitenciária, ela pode abrigar os presos do regime fechado e também os presos do regime semiaberto, diferente do que acontece lá na LEP e também na NEP. Em ambas as outras legislações, quais são LEP e NEP, nas outras legislações eu vou falar que a penitenciária ela ocupa somente indivíduos que encontram-se no regime fechado. Aqui no REMP, as penitenciárias elas vão se preocupar aos IPLs que encontram-se no regime fechado e também no regime semiaberto. Então é uma excepcionalidade, é uma exceção de tudo aquilo que existe nas demais leis. Então, para você, candidato, marque a letra B, porque as penitenciárias do REMP, elas servem para abrigar presos que estão no regime fechado e também os presos que estão no regime semiaberto. Destacado tal informação, vamos para a questão de número 6. E a questão de número 6 ela vai trazer a seguinte narrativa. Conforme a previsão expressa do REMP, as casas do albergado, elas destinam-se à custódia de presos. Primeiro destaque. Casa do albergado, regra geral, regra para todas as legislações. A casa do albergado, ela vai servir para abrigar presos do regime aberto. Então, a regra é, a casa do albergado, ela serve para abrigar presos do regime aberto. E eu quero que vocês tenham atenção, eu quero que vocês tenham cuidado, porque tratando do REMP, a casa do albergado, ela só vai ter essa finalidade, mas nenhuma outra. Quando falarmos sobre casa do albergado, eu tenho que observar muito bem, porque essa casa do albergado que você está visualizando na matéria aí, ó, no material, ela serve para abrigar o preso do regime aberto. Nada mais. Tem muita questão de concurso público, o examinador ele quer te induzir a erro. Sabe o que ele faz? Ele fala que a casa do albergado, ela vai servir para o preso do regime aberto e coloca que a casa do albergado vai servir também para presos de limitação de final de semana. Daí você vai ter que ter muito cuidado, porque lá na LEP realmente é isso. Casa do albergado para limitação de final de semana e também para o preso do regime aberto. Aqui no REMP, casa do albergado serve somente para abrigar presos do regime aberto. Aqui no REMP, a casa do albergado ela serve somente para isso. Então não caia nessa pegadinha, não cometa esse erro e tenha muita atenção. Destacado tal conceito, então, a casa do albergado serve para abrigar aqueles presos que cumprem pena no regime aberto. Presos que cumprem pena no regime aberto. Destacado tal informação, vamos para a questão de número 7. E a questão de número 7 ela vai falar para a gente da seguinte forma. Sobre os centros de referência da gestante privada de liberdade, conforme a previsão do artigo 91, parágrafo 4º do REMP, é correto afirmar que são equipados para a permanência das presas com seus filhos por quanto tempo após o parto. Tenham atenção, senhores, tenham muito cuidado quanto a esse artigo 91, parágrafo 4º. Por quê? Porque eu tenho a previsibilidade dele semelhante a uma que existe lá na LEP. E o examinador do Instituto AOCP, ele gosta muito desse assunto. Para que você não seja induzido a erro, a atenção que você deve ter é a seguinte. A atenção que você deve ter é que, quando falarmos do REMP, a única coisa que o REMP vai dizer, a única coisa que o REMP vai citar é que a mulher, a presa, aquela que encontra-se com o seu filho, ficará com o seu filho nessa unidade, nesse local, pelo lapso temporal de até 1 ano. Então, para o REMP, o prazo é de até 1 ano. Professor, mas e se fosse a LEP? Essa letra A estaria correta? Depende, porque a LEP ela vai falar que a criança ela pode ficar em uma creche, ela pode ficar em um local especial para que ela seja atendida, caso não exista nenhum parente interessado em ficar com essa criança, pelo lapso temporal dos 6 meses até os 7 anos de idade. Algo que aparece na letra A relaciona-se à LEP, a Lei de Execução Penal, não relaciona-se ao REMP. O REMP, quando falarmos do artigo 91, parágrafo 4º, vocês têm que recorrer à letra C. Vamos para a questão de número 8, porque ela nos traz a seguinte narrativa. Quem é o responsável pela organização do Conselho Disciplinar? Conselho Disciplinar esse que terá a capacidade de julgar
julgar o IPL faltoso. Mas como assim julgar esse IPL faltoso? Eu vou ter 6 membros, no mínimo 6 membros gerais, e vou ter no mínimo 3 membros votantes. E daí, senhores, esses membros votantes eles vão ter a plena capacidade de fazer o acompanhamento de tudo aquilo que está sendo trabalhado e, mediante esse acompanhamento de tudo aquilo que está sendo trabalhado, eles vão fazer uma votação para decidir se o indivíduo ele pode ou não ser punido por uma falta disciplinar. Após toda essa votação, eles enviam para o diretor da unidade prisional, que ele terá a capacidade de aplicar ou não a sanção, a responsabilização pela falta praticada pelo IPL. Então, onde vamos visualizar quem será o presidente do Conselho Disciplinar? Lá no artigo 98. E daí, vocês devem ter cuidado, porque quem é o responsável pela organização do Conselho Disciplinar, bem como quem é o presidente do Conselho Disciplinar, será o diretor-geral da unidade prisional. Ele é o presidente, ele é o responsável pela organização do Conselho Disciplinar. E um ponto importante para a sua prova, ele não tem capacidade de voto, ele não tem a capacidade de votar. Show? Vamos continuar com as classificações relacionadas ao Conselho Disciplinar. Então, bora aqui para as nossas demais análises. Qual é a composição mínima de titulares do Conselho Disciplinar, segundo o artigo 99? Senhores, eu tenho uma composição de membros votantes. Os membros votantes seria essa letra A aqui, ó, de no mínimo 3 titulares, membros votantes. Agora, os membros gerais, eu vou classificá-los no mínimo 6 titulares. Então, membros gerais, que são aqueles membros que ultrapassam da capacidade de voto. Então, eu vou falar que esses membros gerais, eles vão ter no mínimo 6 titulares. Agora, quando falarmos sobre os membros votantes, daí eu vou ter no mínimo 3 membros votantes. Lembrando também para os senhores, nesse aspecto da revisão, que os membros votantes sempre serão em número ímpar. Se não for 3, vão ser 5. Se não for 5, vão ser 7. Se não for 7, vão ser 9. Daí, seguindo em diante. Então, os membros votantes, eles vão ter sempre uma classificação ímpar. Já os membros que são membros comuns, que são membros gerais, eu vou ter no mínimo 6. Eu posso ter 7, 8, 9, 10, vai depender da organização do diretor da unidade prisional. Destacado tal informação, vamos para a questão de número 10. E a questão de número 10 ela vai nos falar da seguinte forma. Quem exerce a função de presidente do Conselho Disciplinar? Já até destaquei, já até dissertei sobre essa ideia. Mas aqui eu quero fazer um outro destaque para vocês pelo seguinte fato. Olha aqui a letra D. Ela vai falar: o diretor-geral da unidade prisional será o presidente do Conselho Disciplinar. Porém, ele pode delegar essa função para diretores setoriais, não tem problema algum. Se ele estiver sobrecarregado de funções dentro da unidade prisional, não haverá problema ele delegar essa função de presidência do conselho para diretores setoriais. Eu só peço a vocês que tenham cuidado, eu só peço a vocês que tenham atenção, porque a classificação correta a ser levada para a sua prova é diretores setoriais. Diretores setoriais. Show de bola? Então, na continuidade, seguimos as informações. Tá aqui, ó. Na ausência de defensor público ou advogado constituído. Eu quero, com essa questão, fazer um destaque para vocês. Todo e qualquer julgamento relacionado ao Conselho Disciplinar obrigatoriamente terá a figura de um defensor. Obrigatoriamente vamos passar pela situação de um defensor para julgar esse caso. Todos os procedimentos disciplinares, eu tenho a necessidade de um defensor do IPL. Ah, professor, mas como é procedimento administrativo, dispensa o advogado? Não. No caso de falta disciplinar, eu não vou ter essa dispensa do advogado. Então, podem até guardar no material de vocês, no caso relacionado
as faltas disciplinares, mesmo sendo um procedimento administrativo, ainda assim eu tenho a obrigatoriedade que esse procedimento administrativo ele aconteça mediante uma defesa técnica. Eu não posso dispensar essa defesa técnica. Então, na ausência de defensor público ou advogado constituído, quem pode representar a defesa do Conselho Disciplinar? O próprio peso? Autodefesa? Não. Analista executivo de defesa social, analista técnico jurídico, exatamente, porque eles têm a capacidade técnica de fazer a defesa do IPL. Eu tenho a obrigatoriedade que aconteça, que ocorra uma defesa técnica. Obrigatoriamente vamos passar por essa defesa técnica. Destacada tal informação, vamos para a questão de número 12. E a questão de número 12 ela vai nos falar da seguinte forma: como são compostos os membros votantes do Conselho Disciplinar? Eu já até dissertei sobre isso com vocês. São 3 membros votantes, no mínimo 3 membros votantes, correto? Mas eu tenho que saber essa composição. 3 representantes de segurança? Não. Eu sempre vou falar de membros votantes com a seguinte classificação. Primeira delas, o presidente, ele não participa do conselho de membros votantes. Então eu vou falar de um representante da área de segurança e 2 técnicos ligados à diretoria de atendimento. Então tá aqui, ó, um representante da área de segurança e 2 técnicos ligados à diretoria de atendimento. Se o examinador ele quiser complicar a prova um pouco mais, lembrem-se que eu tenho um representante da área de segurança. Quem que é esse representante da área de segurança? É um policial penal. E 2 técnicos da diretoria de atendimento. Podem ser da área de assistência social, podem ser das mais variadas áreas. Show de bola? Destacado isso, vamos para a questão de número 13. A questão de número 13 ela vai falar: o presidente do Conselho Disciplinar tem direito a voto no julgamento das faltas. Tá correto tal informação? Não, eu já informei isso para vocês. Não é permitido que o presidente do Conselho Disciplinar ele execute voto. O presidente do Conselho Disciplinar, que como regra será o diretor da unidade prisional, não é permitido que esse presidente ele exerça a capacidade de voto. Vamos para a questão de número 14 e olha a narrativa que ela nos traz. Qual as situações abaixo gera impedimento de participação do Conselho Disciplinar, conforme o artigo 100? Vamos lá. Ser diretor setorial? Não. Ter participado do conselho anterior? Também não. Ser servidor efetivamente de um ano? Não existe classificação de quanto tempo que o servidor tem que ter dentro da unidade, dentro do sistema, para que ele possa ser classificado como um representante do Conselho Disciplinar. Ser servidor classificou a falta? Exatamente. Quando falarmos sobre esse conceito de falta disciplinar, o objetivo é de uma ideia de isenção. Eu vou vincular aquelas informações que constam no procedimento. Então, o servidor que classificou a falta, por óbvio, ele vai ter objetivo de simplesmente condenar o indivíduo. Ele viu, ele classificou a falta, ele já sabe tudo o que aconteceu. Então, ele vai querer, acima de tudo, condenar o indivíduo. E quando falamos do julgamento, o julgamento ele quer ser imparcial ou parcial, ele quer ser imparcial. E ele quer ser totalmente independente de qualquer julgamento, de qualquer percepção do mundo real. Ele quer somente aquilo que consta no papel. Então, aquelas pessoas que participaram da falta, aquelas pessoas que classificaram, que relataram sobre a falta disciplinar, elas não vão participar do conselho para não contaminar a opinião do conselho disciplinar. Então tá aqui, ó, servidor que classificou a falta, ele fica impedido de participar do procedimento de julgamento. Questão de número 15. E a questão de número 15, ela vem com a seguinte narrativa. Além de quem classificou a falta, quem mais está impedido de participar do conselho disciplinar? A questão de número 15, ela vai nos falar que o servidor que presenciou os fatos, como eu expliquei para vocês, para não contaminar as provas, para não contaminar as informações, eu vou evitar que determinadas pessoas elas possam participar desse julgamento. Então, entre essas pessoas, eu vou falar aqui desses indivíduos. Vamos lá. Questão de número 16. Ela vai falar da seguinte forma, ela vai trazer a seguinte narrativa. Qual é a periodicidade ordinária das reuniões do Conselho Disciplinar? É importante que vocês guardem o seguinte: as reuniões, elas vão acontecer de forma ordinária ou de forma comum a cada uma vez na semana.
Então, as reuniões do conselho disciplinar, elas acontecem, aqui ó, a letra D, ó, uma vez por semana. O diretor, ele pode convocar reuniões extraordinárias? Pode. O diretor, ele tem essa capacidade de convocação dessas reuniões extraordinárias. Mas, como regra, as reuniões, elas vão acontecer, elas vão ocorrer uma vez por semana. Vamos para a questão de número 17. E a questão de número 17, ela nos afirma o seguinte conceito. Para o conselho disciplinar funcionar, qual é o quórum exigido? Senhores, o conselho disciplinar, ele só pode funcionar com a totalidade de seus membros. Não tem como. Ah, mas tem um membro faltante. Não. Eu tenho a obrigatoriedade que esse conselho disciplinar que vai julgar os presos que praticaram faltas disciplinares, ele somente funcione com a totalidade de seus membros. Onde que está isso? Lá no artigo 101 do REMP. Se vocês estiverem duvidando, podem recorrer ao artigo 101 que vocês vão visualizar tal informação. Vamos para a questão de número 18. E a questão de número 18, ela nos traz a seguinte afirmativa. A quem compete gerenciar o procedimento disciplinar e inquirir o preso? Aí, senhores, eu devo entender que dentro da classificação do conselho disciplinar existe uma pessoa que ela é importantíssima e que ela que vai fazer os principais questionamentos, que ela que vai fazer a principal inquirição do preso. E quem que vai ser? O presidente do conselho. Então, todas as vezes que falarmos sobre inquirição, sobre oitiva de preso pelo conselho disciplinar, os principais procedimentos executados pelo conselho disciplinar, eles vão ser feitos pelo diretor. Eles vão ser executados pelo diretor da unidade prisional. Além disso, eu tenho que recorrer à questão de número 19. E a questão de número 19, ela nos fala da seguinte forma. Qual é a função dos membros votantes do Conselho Disciplinar? Qual que é o objetivo desses membros votantes? Senhores, esses membros votantes do Conselho Disciplinar, conforme a letra B, que é a correta, eles vão analisar e julgar as faltas disciplinares. Daí eles vão fazer a votação, vão fazer a análise e julgamento. Eles vão fazer um julgamento para visualizar se eles entendem que deve ser condenado ou não. Daí eles passam essa informação para o presidente. E o presidente ele vai aplicar ou não a sanção direcionada a esse IPL. O presidente que aplica, mas o conselho ele julga e ele também faz a análise da falta disciplinar. Daí ele faz um relatório final classificando todas as informações desse relatório final. Vamos para a questão de número 20. E a questão de número 20, ela nos fala da seguinte forma. Conforme o artigo 104, a Comissão Técnica de Classificação, também chamada como CTC, é a principal comissão dentro da unidade prisional. Lembrem-se que essa CTC ela aparece tanto na LEP quanto na NEP e no REMP, e é uma das principais ali comissões existentes dentro da unidade prisional, e daí eu tenho a seguinte classificação para ela na questão de número 20. Conforme o artigo 104, a Comissão Técnica de Classificação será presidida pelo diretor-geral. Na sua ausência, a competência poderá ser delegada. Galera, eu tenho a possibilidade de delegação tanto do Conselho Disciplinar como também da CTC. O REMP ele vai falar dessas duas possibilidades de delegação. Daí eu vou pedir a vocês uma certa atenção, um certo cuidado, porque no caso da CTC, ela vai ser delegada ao diretor adjunto ou diretor de atendimento ao preso. Então guarde, quando eu falar sobre Conselho Disciplinar, o Conselho Disciplinar terá a delegação da sua função para os diretores setoriais. Quando eu falar relacionado à CTC, a Comissão Técnica de Classificação, a Comissão Técnica de Classificação ela terá uma delegação para os diretores adjuntos ou o diretor de atendimento ao preso. Show? Destacado isso, eu vou fazer um pequeno intervalo para que vocês possam ter aquele método de estudo Pomodoro. No próximo bloco, voltamos a partir da questão de número 21. E assim vamos conseguir resolver nossas 300 questões do REMP.